Boa noite a todos. Que a alegria de Jesus esteja no nosso coração. Vamos combinar assim. Que a nossa paz... O que deu, Joel? Tá. Que a paz de Jesus esteja conosco para que a gente possa, assim, bem quietinho, internalizar o conhecimento e colocar em prática. Que os nossos anjos fiquem bem pertinho de nós, porque não adianta a gente vir e ouvir uma palestra linda, sair daqui inspirado e não fazer nada com ela. Então que eles fiquem pertinho de nós, para que a partir de hoje à noite, amanhã de manhã, cada vez que a gente começar a se perder, ele nos lembre novamente do que é importante para nós. Combinamos assim? Então vamos combinar até com o nosso anjo de guarda que pode sim puxar a nossa orelha, porque muito melhor é puxar a orelha do que perder uma encarnação por um hábito ruim, né? Porque hoje nós vamos falar de um hábito bem ruim, que é quase comum a quase todos nós. E esse hábito já era tão comum desde a época de Jesus, que Paulo até escreveu o tema da palestra de hoje. Claro que eu vou fazer o tema tirado desse livrinho, Caminho, Verdade e Vida. Quem não tem, eu sugiro que compre, porque ele é maravilhoso. São 180 lições que tem aqui para viver melhor aqui na Terra. Como se fosse assim um manualzinho de sobrevivência do encarnado e do desencarnado. Só que o encarnado pode comprar o livrinho, né? O desencarnado precisa de alguém lendo para poder ler. Então, já que você está encarnado, tem dinheiro, compra o livro, gente, que é bom demais. A lição de hoje para nós chama assim, ó, nas casas de César. Não faz nenhum sentido, né? A gente só sabe que César era poderoso, rico e tudo mais, mas não faz nenhum sentido as casas de César. Mas Emmanuel trouxe para nós e você vai ver como faz sentido. É claro que nesse livro inteiro, o tema da palestra é retirado de uma frase que foi escrita e deixada por nós por algum espírito que já evoluiu bastante antes. E a frase de hoje é do Paulo. Lembra do Paulo? Que era Saulo, era ruim que é o mundo, perseguia os cristãos, era uma pessoa terrível. E que do dia para a noite, da cegueira que ele teve, quando ele encontrou com Cristo, vocês lembram da historinha? Faz assim para mim quem lembra da historinha. Bom, eu vou contar rapidinho para quem não sabe então. Saulo era ruim que um fel, era poderoso. Naquela época dos romanos, quem tinha poder usava assim uma capa vermelha e era reconhecido por causa disso. E Saulo tinha todas as glórias humanas, porque ele era rico, ele era poderoso, ele tinha acesso a tudo que era de política social daquela época, era o top das galáxias. Só que ele era ruim e ele odiava os cristãos. Então ele usava todo o poder, o dinheiro, a influência que ele tinha para perseguir os cristãos. Ele fazia questão de perseguir. Até que um dia ele estava nessa perseguição atroz e ele estava imbuído, palavra bonita, né? Assim, a responsabilidade dele naquele dia era sair lá de onde eles moravam, levar todos aqueles soldados com ele, e ele na frente, todo poderoso, para destruir o principal cristão. Ele dizia, depois que eu tirar esse do caminho, os outros se acabam. Como o formigueiro, assim, pega a formiga principal e os outros vão se acabar. Era esse o motivo dele de estar indo cavalgando. Só que na estrada, quando ele estava indo, adivinha quem que encontra com ele? Jesus. E aquela luz de Jesus, aquele amor, aquilo tudo que ninguém sabe nem explicar, fez o homem tomar um choque de um tamanho tal que ele caiu do cavalo, ficou cego, ficou louco, e na visão dos soldados dele, dizia assim, o que aconteceu com ele? Ficou doido, vamos embora. Porque ele perdeu a visão na hora, ficou cego. Os olhos humanos não ajudaram mais ele. Imagina que uma pessoa toda poderosa precisa dos olhos. Até uma pessoa não poderosa como nós precisa dos olhos. A gente se perde muito quando não tem a visão, a gente fica com medo. Imagina ficar escuro aqui agora, todo mundo fica com medo, a gente vai se segurar na cadeira, a gente vai procurar um lugar para sair. Imagina o homem estava lá, indo todo poderoso, e de repente a visão dele é tirada. Ele cai do cavalo, se machuca, tem aquele choque, e Jesus começa a falar com ele. E Jesus pergunta para ele, tipo assim, quer falar comigo? E fica imaginando, imagina o susto desse homem, que ele estava indo perseguir os seguidores do Cristo, os cristãos, e o próprio Cristo vem recebê-lo. O que queres? O que queres de mim? Imagina o susto do homem. Só que Jesus, naquele amor todo, naquela condição moral, naquela energia toda, derreteu o coração do homem.
naquele momento ele já estava transformado, já não era mais Saulo. Você imagina quanto esse espírito não foi preparado para passar por esse momento. Ele passa uma semana, uns dias lá, e quem que ajuda esse homem que ficou cego, sem os soldados, desmoralizado, não sabia para onde ir? Quem ajuda ele? Aquele que ele estava indo perseguir, o principal cristão, que trata ele super bem. Ensina para ele por dias e dias e dias de conversa e ensinamento o que Cristo é. E ele percebe a burrice que ele estava fazendo e decide, depois de um tempo lá, que ele vai se dedicar ao bem e que ele vai se dedicar a ensinar o que Cristo falava. Cristo já tinha morrido, já tinha acontecido toda a desgraça lá de Jerusalém e tudo mais. Vocês lembram da historinha, né? A crucificação e tudo isso já tinha acontecido. Só que ele continuava com aquela ideia de eu acabar com essa raça. E aí, quem atende ele, quem cuida dele, quem ensina para ele, quem transforma ele, foi o principal dos cristãos. E sabe o que acontece? Esse homem se transforma de uma tal maneira e passa a ensinar de uma tal maneira as escrituras, o que ele sabia. Ainda não tinham as escrituras escritas, ainda eram só as histórias contadas. E ele passou o resto da vida ensinando como essas palestras que a gente faz, ensinando como os grupos de estudo, ensinando as pessoas, mas com muito escárnio, com muita humilhação, pedrada. Quer ver? Emmanuel coloca assim, esse maravilhoso significado do Evangelho muito tem a ver com Paulo, de tanto que ele ensinava. Ele é como se ele tivesse montado as primeiras escolas cristãs. Já pensou? De perseguidor a ensinante. Ele que ensinou as primeiras pessoas, ensinava por carta, ensinava pessoalmente. E o Emmanuel coloca assim, ó: sofreu todas as humilhações, dispôs de todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes, ensinou o Evangelho sob zombarias, açoites, aflições, pedradas, e apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde. Achei bonito isso, o tear humilde até a velhice do corpo. O que Emmanuel quis dizer com isso? Paulo, que depois ele trocou de nome porque era uma humilhação para ele. A própria nobreza romana dizia assim: é uma vergonha, você é uma vergonha para Roma. Imagina então que ele não podia mais ser Saulo. Tirou aquela capa vermelha, você não pode mais usar isso, você não pode mais usar nem o teu nome. Ele: tá bom, então eu me chamo Paulo a partir de hoje. E a partir de hoje eu sou cristão. Aí os romanos olhavam para ele e diziam: olha ali, ele ali ficou louco depois que caiu do cavalo. E os cristãos olhavam para ele: pensa que eu acredito em você. Até ontem estava matando cristão, agora hoje está ensinando. Então ele não era bem-vindo nem de um lado, nem de um outro. Entendemos assim? E ele desistiu por causa disso? Jamais. É o maior exemplo que eu tenho, assim, o maior exemplo de um humano que fez com vontade o serviço. Sabe por que eu estou falando isso? Que é justamente o tema da nossa palestra. Todos nós trouxemos um serviço a ser feito. A programação da nossa reencarnação veio escrita por nós. E está escrita onde? Na nossa consciência. Cada um sabe. E a gente sabe tanto que quando a gente vai se afastando dessa programação, a gente vai ficando triste. A vida vai ficando um tédio. Você vai pensando assim: ai meu Deus, não estou fazendo nada de útil. Apesar de ocupar os dias, as horas, os momentos, você não sente que está sendo útil. Por quê? Porque não está cumprindo o seu programado, o seu programa da existência. E cada um trouxe coisas diferentes. E o tema de hoje é justamente sobre aqueles que trouxeram a responsabilidade de ter poder, ter dinheiro, ter a fama, de estar como os olhos humanos veem acima dos outros. A gente entende isso? Muitos ganharam essa responsabilidade para fazer grandes coisas com ela. E tomara que consigam. Tomara que esses que vieram com essa responsabilidade
com cargos políticos, com cargos em empresas, os donos de empresas, esses que têm mais poder, mais dinheiro, tomara que eles consigam cumprir o que prometeram. Porque o RH divino não erra. Estava ali no teu programa que você teria uma empresa grande, que você daria empregos, que você seria a segurança de tantas famílias, que você ia fazer isso e aquilo com aquela empresa. Você vai ganhar empresa, vai ser fácil para você. Tudo que você botar a mão naquela empresa para fazer aquilo, vai dar certo. Todas as oportunidades vão aparecer para você, as chances vão acontecer para você. É aquilo que eles falam assim, estava no lugar certo na hora certa, entendemos? A pessoa veio com essa responsabilidade, mas a responsabilidade nunca vem sozinha, essa oportunidade não vem sozinha, ela traz uma responsabilidade. O que era para a pessoa fazer com isso? O que era para ela fazer com esse dinheiro, com essa empresa, com essa facilidade que ela ganhou? Gerar empregos, ajudar, enfim. Quem aqui assistiu o Nosso Lar 2? Assistiu? Assistiram? No Nosso Lar 2 tem uma explicação bem legal, é um filme bem joia, que explica, era a encarnação de 3 pessoas que viriam juntas, próximas, assim, não iam ser parente, nada, mas em algum momento da vida eles iam estar próximos para cumprir uma missão. Só que cada um bem diferente. Um ia ter uma empresa dessas que eu falei, ia nascer, não era rico, não era de berço rico, mas ele ia ganhar dinheiro depois. Ele ia montar uma empresa, essa empresa ia crescer, ele ia ter possibilidades, ele ia ganhar bastante dinheiro e ele ia morar numa rua tal. O outro ia ter o dom da mediunidade. Ele ia nascer, ele ia crescer numa família mais ou menos estável e ele ia começar a enxergar, ouvir a espiritualidade. Ele ia ser treinado para ter aquele dom da mediunidade, para auxiliar as pessoas. Esses 2 reencarnaram mais ou menos na mesma época. O que era para ter dinheiro, ganhou a empresa, ganhou dinheiro, ganhou tudo, com o objetivo de ajudar aquele que veio com a mediunidade. Não dá para ter 2 poderes numa vida só. Tu não consegue ser médium e ter poder e ter dinheiro na mesma vida. Tu não consegue ter dinheiro e ter mediunidade na mesma vida. Entendemos assim? É perdição demais. Nós ainda somos humanos muito frágeis. Então você vem com um poder. E cada vez que alguém vem com um poder maior na vida, os amigos espirituais já dizem, cuidado, cuidado. O que são as coisas de poder? A fama, o dom de falar, a beleza, o dinheiro, as facilidades que vêm assim para a pessoa. Estamos entendendo? E cada vez que uma pessoa dessa reencarna com um dom desse, a proteção sobre ela é maior, porque a chance de errar é muito grande. A gente é bobo ainda. A gente ganha as coisas e pensa, é meu por direito, e aí erra. E nesse filme que eu estou contando, o médium veio e conseguiu mesmo, e levou a vida assim, ele era médium mesmo, ele se dedicava, ele nem conseguia trabalhar para ganhar dinheiro, porque a mediunidade dele não desligava, então ele não conseguia ter aquele trabalho, porque ele era sempre médium. Então ele dedicou a vida a ajudar as pessoas, e dedicava mesmo, até a casa dele era muito visitada, porque quem estava doente, quem tinha obsessão em casa, quem estava perdido, e era dia e noite ele trabalhando com essa mediunidade, ele fez. O outro que ganhou dinheiro, que era para sustentar esse, porque alguém tem que ter o dinheiro, a gente é encarnado, a gente precisa, que era para sustentar aquilo ali, ajudava de vez em quando, porque eles estavam muito próximos, na mesma rua. O centrinho ali, ele ganhou a casa para fazer o centro e ficava na mesma rua desse homem que tinha mais dinheiro. E o objetivo era que ele se encontrasse mesmo, que ele ajudasse. Mas o homem virou a casaca. Aqui fala assim também? Virou a casaca? Tipo assim, mudou de ideia, traiu, o outro diz, não. Mas esse cara aí, ele falava para a esposa assim, esse cara aí só vem aqui pedir, mas que nojo que eu tenho dele. Nem deixa mais a mulher dele entrar aqui em casa. E a esposa dele, que sabia da promessa, porque ela estava junto, era parte dela também dar o apoio para ele, para que ele não desistisse. E ela dizia, mas fulano, mas o que tem? A vida está tão fácil para nós, está tão bom, o que tem a gente ajudar um pouco? Eu não quero mais saber dessa gente aqui pedindo. Ele devia ir trabalhar. Eu trabalho, por que ele não trabalha? Olha que louco. E a gente é assim, bocudo desse jeito, não é?
A gente olha para a vida do outro e diz, se eu faço, por que ele não faz? Tu não sabe o que o outro trouxe para fazer. Tu não sabe. Dá uma de bobo, não sabe nem o que você trouxe para fazer. Mas o teu coração, a tua consciência sabe. E esse homem mostra nesse filme a perdição. Os 3 se perderam. Eu não lembro direito o que era o terceiro. Quem viu o filme sabe me dizer quem era o terceiro? Não lembra? Mas o fato era assim, ó, os 3 tinham combinado. E engraçado é que no dia que eles combinaram, era uma mesa assim, né? Daí o mentor deles veio, era o mentor dessa encarnação deles, era um mentor para os 3, porque era importante o que eles iam fazer. E eles juravam assim, ó, pode mandar a gente que dessa vez vai dar certo. Dessa vez a gente já se arrependeu, a gente já aprendeu, já fica um tempo aqui e agora tem tudo para dar certo. Meu Deus do céu. Encarnaram de novo, estava indo tudo bem até que virou um miserê. Cada um deles se perdeu por um motivo. Até esse médium que fazia tudo certo, ele era ruim para a família dele. Mas não ruim assim de maltratar. É porque ele queria tudo tão certo que ele acabou se perdendo. Ele criticava tanto as pessoas porque ele era tão correto nas coisas que ele fazia, só que ele foi perdendo o amor pelas pessoas. Ele foi ficando crítico demais. Não é porque a gente é espírita que a gente tem que ficar rancoroso, mas na verdade é justamente o contrário. Não é porque a pessoa está vivendo uma vida leve e feliz que ela não é séria, que ela não é certa. E ele pensava que tudo que era bom estava errado. Entendemos assim? Cada um traz uma missão. E é sobre isso que fala as casas de César. O Paulo, depois de contar tudo isso, vou dizer para vocês, Paulo escreveu assim um dia numa carta lá para os Filipenses, quando ele não podia mais caminhar, porque o homem caminhava, ia de cidade em cidade ensinando. Quando ele não pôde mais caminhar, quando ele estava preso, lá ele começou a escrever carta então. Daí ele mandava para esses grupos de estudo as cartas de Paulo. E essa carta ele mandou lá para um povo que chamava Filipenses, era como se fosse a cidade, né? Ele mandou assim, ó: todos os santos os saúdam, mas principalmente os da casa de César. Santo, para ele, nessa conotação que ele estava falando, era sobre todas aquelas pessoas que estão cumprindo o seu prometido, que estão fazendo tudo certo. Essa listinha que trouxe para fazer, está fazendo certo com amor, porque às vezes a gente faz certo sem o amor, dá um pouco errado, vai ter que voltar e recomeçar, e fazer com amor. E ele estava falando, todos os santos o saúdam. Então as pessoas que estão fazendo certo o saúdam, principalmente os da casa de César. Aí que vem a parte da língua comprida, porque a gente tem essa mania de pensar que quem está dando certo, quem tem dinheiro, quem tem poder, quem conseguiu uma oportunidade, uma chance, uma vida, está fazendo errado. Nós temos esse hábito de julgar as pessoas e de já dizer assim, se a pessoa ganhou bastante dinheiro, alguma coisa tem por trás disso, porque ninguém ganha tanto dinheiro assim. Aí conseguiu um emprego espetacular lá não sei aonde para fazer coisas grandiosas, a pessoa já diz, deve ter rabo preso aí com alguém, não é possível a pessoa sair aqui de Gravatal e conseguir fazer um negócio desse lá, tão tem alguma coisa por trás. Reconhecemos a fala? E a gente fala assim, meu Deus, eu acho que talvez aqui em Gravatal não, mas lá em Criciúma a gente tem esse hábito de olhar para a vida das pessoas e sair julgando assim igual metralhadora, de tudo. Ai, mas a mulher ali, ai meu Deus, não faz nada da vida, conseguiu um marido rico, é só falatório. Gente, a gente tem essa língua tão comprida. E era isso que o Paulo estava dizendo lá para os filipenses, engula essa língua que tem muita gente fazendo certo, até principalmente nas casas de César. O que ele quis dizer com isso? A casa de César era onde era o poder, era o dinheiro, o poder, a política, a responsabilidade social, era tudo que havia de mais nobre financeiramente e poderisticamente falando, era lá na casa de César. E ele estava dizendo que tinha muitos santos, ou seja, quem estava fazendo tudo certinho lá na casa de César. E a gente tem essa mania de dizer que a pessoa que está no topo não fez certo. Acontece. O topo traz muito desafio. É muito difícil a pessoa se manter no topo e manter correta. É difícil. Mas ele está dizendo para a gente tomar cuidado com a nossa língua.
tomar cuidado com esse julgamento infantil que a gente faz, porque esses julgamentos, eles trazem débitos para a nossa vida. Não é bom, não é bom. Porque aí você se sente mal porque a pessoa cresceu, aí você quer dizer, não, mas eu aqui estou lutando com a minha própria condição, ele eu não sei. Não julgue, você não sabe, não julgue. E é uma mania nossa, é um hábito humano. Já era nessa época aqui e o pior, continua. Então, a lição da noite de hoje, e é por isso que eu chamei os nossos anjos guardiães, é para que proteja essa nossa língua comprida, essa nossa cabeça julgadora. Não julgue, porque sabe o que acontece? Quando você julga, você emite uma vibração, mesmo que a tua boca não falou. Tu pensou e ficou aqui. O obsessor vê. Aquela energia criada não vai mais ser descriada. Não existe isso. Você criou, fica ali. E como ela é negativa, porque você fez um julgamento ruim da pessoa, ela gerou um débito para você. Aí, se você iria viver um momento feliz, vamos dizer assim, você falou mal de alguém no sábado. Aí era para você viver um domingo bem feliz, já tem um débito ali para você pagar. Aí no domingo já é cortado pela metade, o bem feliz, aí ficou só felizinho. Entendemos? Nada que se faça fica sem a resposta. Eu vou falar de novo, às vezes a gente se complica nisso. Nada que a gente faz fica sem resposta. Nenhum bem, nenhum mal. Mesmo que seja só aqui dentro da cabeça. Uma vez, Chico ele tinha que ir para algum lugar e tinha que pegar um trem. E o trem passava só de 3 em 3 horas. E aí ele estava atrasado e tinha que pegar esse trem. E nisso, que ele estava quase chegando lá na hora de pegar o trem, ainda tinha que comprar passagem. Ele, rapidinho, com a malinha dele, veio uma senhora e disse, Chico, que bom que eu te encontrei. E ele, e agora? Emmanuel, e agora? Eu vou perder o trem. Daí ele pensou assim, em pensamento, eu vou fingir que eu não vi, eu vou pelo lado, compro a passagem e entro no trem. Depois, quando eu voltar, eu falo com ela. E Emmanuel chegou na frente dele e disse, não teve o que falar, né? Emmanuel estava ali, então ele ficou, abraçou a mulher, ela contou coisa, assim, nem era tão importante, mas para a vidinha dela era, contou, ai, Chico, e abraçava ele, e ela ficou tão feliz, ai, Chico, ai, mas eu não vou te atrapalhar, tchau, Chico, e ela foi, e ele ficou ali, perdeu o trem, óbvio, não comprou passagem, o trem foi, ele disse, bom, agora eu vou esperar mais 3 horas. Emmanuel aparece bem claro na frente dele e diz, Chico, olha para trás. E ele, obediente como era, olhou. Tinha um laço de energia, um rastro tão enorme de energia até a senhorinha. Ele disse, isso tudo ela veio trazer para você. Ela ficou tão feliz de encontrar com ele que ela derramou sobre ele energias salutares, porque ele não estava bem de saúde. E foi ela que trouxe. E o Emmanuel fez ele ver como um encontro como esse podia salvar as células dele, a vidinha dele. Serve para nós? Serve. Às vezes a gente está tão apressado, às vezes a gente está tão irritado, às vezes a gente está com um olho tão grande para a vida dos outros, que esquece de receber essas coisas que são maravilhosas e pequenas, como os encontros, como a vidinha simples que a gente leva. Às vezes eu fico tão chateada, gente, porque eu estudei numa universidade bem grande, com 60 colegas, nós éramos em 62 na turma. A maioria desses meus colegas tiveram um sucesso estrondoso nas carreiras deles. E eu sempre me senti a miserável coitadinha. Sabe quando você olha no Instagram assim, meu Deus, fulano foi para a Europa de novo, foi apresentar um trabalho científico, que era meu sonho, né? Fulano foi, Beltrano foi, metade da turma entrou para a Polícia Federal. Estranho, né? Eu sou farmacêutica. Eles entraram lá para toxicologia, entraram para aquele ramo do crime, sabe? Aqueles que desvendam se a pessoa estava drogada ou não estava, nas cenas do crime e tal. Então eles têm bastante destaque.
Eu nem consegui saber a data do concurso, nem passou pela minha ideia. Os outros entraram em outros ramos de pesquisa e fundamentação científica e se espalharam pelo mundo e eles têm sucesso. E quando eu olho para a vida deles, eu tenho que me educar muito para não ter inveja deles. Pensar, meu Deus do céu, eu fiquei aqui, eu continuo farmacêutica de balcão, tomara que eu nunca encontre nenhum deles presencialmente, porque eu morro da vergonha de não ser nada. Assim, sempre pensei isso. Até que um dia, num sonho, às vezes quando a gente tem merecimento, a gente tem sonhos. Eu entendi, eu revi. Eu fico emocionada de contar isso, porque foi muito forte para mim. Eu tive essa bênção de reviver o dia daquela reunião onde eu decidi quem que eu ia ser nessa vida. Gente, é a coisa mais fantástica desse mundo. E eu tive esse dom, acho que porque eu faço as palestras, acho que é por causa disso, que eu falo assim de Jesus. Ele me deu essa bênção de ver o dia que eu prometi que não teria destaque algum. Eu prometi isso, eu me vi falando nisso, bem feliz, que eu não teria sucesso financeiro, nem destaque nenhum. Óbvio que se o meu sonho, esse ramo da ciência, é porque eu já tive bastante coisa por lá. E como não tive muita moral elevada, por nada, como se fala em Criciúma, por nada, ali que foi a cagança da minha vida, ali que eu devo ter me perdido. Então não adianta eu querer enveredar para esse mundo das universidades, a pesquisa, a ciência, que não vai dar nada até eu conseguir aumentar o meu moral. Eu estou contando isso para vocês, que é para que vocês tenham um exemplo real, de uma pessoa real. Fiz todos os cursos que vocês imaginarem. Tenho 3 pós pela Universidade Federal, que uma vez era grande coisa, hoje não é mais tanto. E mais 2 por fora, tentando crescer cientificamente. Nunca deu em nada, gente. Conhecimento tem de monte nessa cachola. Talvez eu vou ocupar em outra vida. Agora serve por enquanto só, entre aspas, para eu fazer os meus atendimentos no balcão de uma farmácia, como qualquer pessoa. E às vezes as pessoas ainda me chamam de vendedora e eu penso, meu Deus, tanto estudo para ser vendedora. Mas é a realidade. Às vezes a pessoa briga comigo por desconto de centavos. Eu pensando, meu Deus, tanto conhecimento que eu passei para ela. Às vezes a pessoa não tem nem condição de absorver o que eu estou ensinando para ela. Vocês entendem a situação? Não é para querer me exibir. É só para vocês terem um caso real disso aqui que a gente está falando. Você trouxe uma programação. Foi você que fez a programação. E tomara que se você estiver bem azedo, como eu passei minha vida inteira bem azedo, você tenha essa chance que eu tive, de ver o dia que você falou, a tua motivação interna naquele dia que você disse o que você queria fazer. Porque naquele dia você estava consciente, hoje você não está, você esqueceu. Mas naquele dia você sabia o que estava fazendo, e você pediu e você ganhou. E às vezes a gente se sente tão mal por não ter crescido financeiramente igual o teu irmão. Você se sente tão mal pela tua cunhada ser tão importante em algum lugar e você não ser. Você se sente tão mal pelos teus colegas de turma. Eu nunca fui em nenhum encontro de turma. Nada, nunca. E também não vou, porque não tenho condição ainda. No dia que eu tiver, eu vou. Enfim, contei tudo isso para que você saiba que talvez na tua vida também existam amarguras assim, rancores desse jeito, e que você não deve olhar para a vida dos outros amargurado e destruir a vida deles, porque ele conseguiu, porque também facilitar também, o pai dele era isso, por isso que conseguiu. A gente tem umas manias assim, né? Para não se sentir mal que não conseguiu fazer o que queria, você faz um jeito de desmanchar a imagem do outro. É natural isso do ser humano. Então, com essa noção que o Emmanuel nos trouxe tão linda, ele escreve de uma maneira maravilhosa. Ele diz, não inveje a vida do outro, você não sabe. Não julgue a vida do outro, você não sabe. Todo mundo que tem destaque tem maior responsabilidade.
Tanto é que o Divaldo é muito engraçado nas palestras dele, né? Ele fala assim, que bom que eu nasci feio. E nem é verdade, porque ele era bem bonito. Mas ele diz, que bom que eu nasci feio e não tenho fama. Posso andar por tudo e ninguém me conhece. É mentirinha, né? Mas a essência do que ele está falando é verdade. É melhor que a gente não tenha destaque nenhum, nem de beleza, nem de conhecimento, nem de poder, nem de nada. É melhor, porque aí você não é muito atacado. Quem trouxe tudo isso é mais atacado. A pessoa é bonita, meu Deus, a vida é difícil para a pessoa bonita. A pessoa tem fama, é difícil a vida para ela. A gente imagina e deseja e quer aquelas coisas, mas você não sabe o que aquilo tudo traz para a pessoa. Aí a gente diz também famoso, aí deve estar tudo drogado. Nossa, eu já ouvi tanta coisa. Claro, né, gente? Farmacêutica de balcão de farmácia, a gente ouve história da hora que abre até a hora que fecha, né? É só história que a gente ouve. E as pessoas vêm e falam mesmo, e aí que a gente começa a ver como a gente é bocudo, como a gente fala da vida dos outros, como a gente... Meu Deus! Eu vi um post no Instagram, eu adoro Instagram, daí eu vi um post no Instagram que falava assim, era um grupo, né, era um grupo espírita, eram amigos espíritas, que eles tinham prometido que eles não iam mais falar da vida dos outros. Daí mostrava o próximo encontro deles, todo mundo quieto, não tinha assunto, não bebia aquilo, né, falava do tempo, né. A gente tá tão acostumada a falar da vida dos outros, que quando esse assunto sai, tu não sabe nem o que dizer, não sabe nem como manter uma conversação sem aquele silêncio constrangedor. E é verdade. Bom, eu me lembro lá da mesa da casa dos meus avós. Meus avós têm 10 filhos, né? E todos almoçavam na mesa juntos. E depois, os 10 filhos casados trouxeram os 10 cônjuges. Então, era uma mesa de 22 pessoas. E depois, os primos. Então, a gente almoçava, fazia as refeições na mesa dos pequenos. Que eles falavam assim, a mesa dos anjinhos, que éramos nós, né? E a mesa deles. E eles fofocavam do começo ao fim da refeição. E fofocavam do quê? Da fulana, da beltrana, da prima não sei quem, da tia não sei quem lá, da dona fulana que foi na missa, assim... Desde pequeno a gente é criado nesse ambiente de fofoca e a gente nem se toca que isso é ruim. Então que a partir de hoje, anjos da guarda, essa é a deixa, que a partir de hoje puxe na nossa orelha e faça-nos lembrar. O julgamento não é bom, a fala cruel não é boa. Emmanuel até chama assim, ó, a piedade falsa, que a gente diz, fala mal do outro e depois diz, mas quem somos nós para julgar, né? As falas que a gente usa a nosso favor, assim, mas o que é teu está guardado. A gente usa a coisa verdadeira, mas a gente usa de uma maneira errada, a gente pensa de uma maneira errada. A gente diz, ai que dó, perdeu tudo. Também. Né? A piedade falsa que a gente vive, a gente quer dizer que a gente é muito bom, mas não é. Então entenda. Comece do começo, porque é difícil mesmo. Desde criança você foi treinado a falar mal dos outros. A gente chegava em casa para contar as coisas pra mãe, a gente já ia dizendo assim, para dizer que a gente foi melhor, né? É, mãe, mas ela roubou a borracha da outra e a professora disse. Eu queria contar uma coisa ruim do outro pra mãe dizer, nossa, como você é boazinha, mas ela não dizia. Mas a gente tinha, eu e meus irmãos, né? Voltava pra casa e queria falar mal dos outros, desde pequeno. Então veja aí na tua vida, evite comentários desastrosos, porque o desastre vem pra tua vida. Se a pessoa se deu bem, mas olha, até reze por ela, para ela ter condição de permanecer bem, porque a chance de ela cair é grande. Se ela tem as coisas, esses poderes do mundo, a chance de cair é grande. São poucas as empresas cujo empresário continuou correto até o fim, porque o mal ataca. Até mesmo a pessoa querendo ser boa, ela tem dificuldade. É muito difícil o político continuar bom até o fim, é muito difícil se manter bem e no bem. É muito difícil. Então, para essas pessoas, a gente, em vez de falar, deveria rezar por eles, para que eles tenham condição de continuar. O dono da empresa que você trabalha, em vez de você falar mal dele, reze para ele ter condição de permanecer no bem. E se ele não está no bem, para que ele entre no bem, porque ele vai se arrepender depois. Porque a gente vai morrer. Isso é fato. E quando você morrer, você vai entrar em contato com a tua consciência e vai ver, fiz ou não fiz o que eu tinha prometido? Tomara que nós aqui, encarnados, no momento do nosso desencarne, já possamos dizer, olha aqui a listinha, pelo menos 80% já pensou? 80% da lista cumprida?
Já pensou? Cumprido com amor? Nossa, daí vale mais, né? Daí vale estrelinha. Que a gente possa pensar isso e fazer isso. E para conseguir fazer isso, gente, vai ter que entender o que Paulo já disse naquela época do tempo do EPA, que ele já tinha dito lá para os filipenses, que devia ser uma fofocaiada danada, né? E aí, a gente nem sabe por que tá triste na vida, por que a vida tá pesada. É a língua, é o julgamento. Aí tu diz, mas eu estou muito infeliz. Pois é, também não fecha a boca, não para de pensar, vai rezar, vai. Né? A gente podia fazer um post assim, vai rezar, vai. Aí acabei de ter uma ideia, quando eu ficar muito irritada, eu vou dizer isso. Vou dizer isso pra mim e pro outro. Vai rezar, vai. Porque isso ia resolver a nossa vida, assim, em vez de julgar. Se você se pegar julgando, reze. Reze pela pessoa. Uma vez lá em casa a gente começou, mas acabou. Vamos começar de novo, né? A gente tinha prometido, foi tão bonito que a gente prometeu num evangelho, sabe? No evangelho do lar a gente prometeu, a gente vai começar a não falar mais mal dos outros. É difícil, gente, é difícil. E a gente ainda fez assim, pra ficar certo mesmo, pra virar um compromisso. Cada vez que a gente falasse mal, nós dois se falasse se trocasse assim, né? Porque casal é assim, né? A gente fica fofocando, né? Na hora de ir pra cama, então, meu Deus do céu, é o dia inteiro de fofoca, né? Daí a gente tinha prometido, se a gente falasse mal de alguém, a gente ia rezar por esse alguém. E aí começamos bem bonito, aí depois foi dando um trabalho rezar pra tanta gente. E foi dando um trabalho, foi ficando cansativo. Daí nós paramos de falar um pouco assim, depois a gente começou, mas isso é uma fala de... Não, mas não estamos falando isso de mal, é pra ver que a gente pode ser melhor, e assim começa tudo de novo. E aí até esquecendo da promessa, e eu tô me lembrando só agora. Isso já faz anos. Vamos começar, né, cara? Bom, enfim, entendemos, né? Entendemos o que o Emmanuel nos trouxe. Vamos a partir de hoje, até uma chuva para coroar. Vamos a partir de hoje calar essa boquinha, educar esse pensamento. É fácil? Claro que não, gente. Tá muito acostumada a falar mal, tá muito acostumada. Então, para educar vai ser difícil. Mas, em algum momento a gente vai ter que fazer, em algum momento a gente vai ter que deixar de ser bobo, em algum momento a gente vai ter que ser feliz, gente, não é possível. E a infelicidade começa ali, quando a gente começa a se comparar, mas também, e quando a gente começa a se achar menos ou mais, ali que começa a desgraça. Então pare, né? Uma vez Chico estava bem triste, chorando, porque o padre, ele era criança, né? Daí o padre tinha dito pra ele, menino, você vai pro inferno. E ele ficou pensando, eu vou pro inferno. Daí foi lá numa árvore, porque ele não podia ir pra casa, porque a madrinha dele era muito malvada, lembra das histórias, né? Daí ele foi lá numa árvore, tava lá chorando. Daí a mãezinha dele chegou, em espírito, e falou pra ele, que foi, meu filho? Ele ficou bem feliz que viu ela. Mãe, o padre disse que eu vou pro inferno. E você quer ir? Não, então não vá. Ele ficou bem feliz. Mesma coisa, quer ser feliz? Não vá pro inferno. Para de falar mal, para de julgar, para de pensar mal das pessoas. Vai rezar, vai. E que assim seja, que a gente tenha essa condição. Vocês vão receber um cartãozinho como esse agora. Aqui nesse cartãozinho tem 2 canais. Um canal no YouTube é espírita, só tem palestra espírita, é o Pílulas de Renovação. A gente trouxe um cartãozinho para você não esquecer. E o outro canal de baixo é o Brilho, Equilíbrio e Ação, é um canal para quem não é espírita. Porque tem gente que pensa que a gente é macumbeiro, tem gente que tem medo da gente. Então eu fiz um canal não espírita para poder ajudar também as pessoas que têm medo de nós. Nesse canal, ali do Brilho, Equilíbrio e Ação, eu falo de beleza, de humor, de dicas de como melhorar a vida e assim umas pitadinhas de vida melhor ali dentro, embutido ali no conteúdo. E nesse canal de cima só tem palestra espírita. Eu sempre falava assim, mais de 400, daí ele me lembrou, não, tem mais de 500 palestras ali dentro, alguma tem que servir. Então pega esse cartãozinho, passe para alguém, se você já é inscrito nos 2 canais, passe para alguém, ajude a divulgar esse bem, porque o mal divulga sozinho. Uma coisa ruim acontece ali, já tem milhares de visualizações. O bem precisa de ajuda. Seja você a ajuda do bem. Faça por merecer. Crie méritos para você. Já que a gente se perde tanto falando mal, divulgue o bem para ir gastando aqueles débitos que você já gerou. Ajude a divulgar o bem, porque o bem é bom sempre. É a única coisa que nesse planeta é bom sempre, não tem um mas.
O bem é bom e vai fazer bem onde ele chegar. Se você ajuda uma pessoa que está bem triste a encontrar uma palavra boa e melhorar, você ganha méritos naquela ação. Já pensou? Que bom! Então a nossa função é criar esses conteúdos e postar, e vocês podem ajudar a divulgar esses bens divinos por aí. Que a paz de Jesus esteja conosco e que a gente possa divulgar o bem com tanta alegria, com tanto amor como a gente está no coração agora. Vocês percebem como estão sentindo bem? A espiritualidade age em nós, e nesses 30 minutos que nós ficamos aqui falando sobre o bem, eles tiraram esse mal-estar de nós. A gente está indo limpinho para casa. Então regule. Não fale mal até chegar em casa. Pense bem para ir mantendo, sabe? Para não sujar essa energia tão boa. Rezando, fique bem para ver até quanto tempo dura. Já pensou se dura até semana que vem? Que assim seja, que teu anjo possa te ajudar a passar uma semana inteirinha no bem. Que assim seja. Eu esqueci. Essa mensagenzinha atrás é toda diferente. Então considere uma mensagem do teu anjo para ti agora. Que assim seja.